Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o cenário em vídeo. Agora são meio-dia e 28, dia 22 de 7 de 2020, 25 graus, início de tarde excelente aqui em São Paulo. Eu peço o seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais. E para os iniciantes, a galera que está chegando agora, tem na parte alta do nosso canal no YouTube o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa, os primeiros passos na renda variável, com qualidade digital de som e imagem bem resumido, um treinamento agradável e gratuito para você começar. E na descrição dos vídeos, pessoal, tanto no vídeo de hoje, de ontem, a gente tem, além dos ativos que nós estudamos, né? Tem o Seja Bem-vindo à Bolsa, o link, nosso canal gratuito no Telegram, para você ficar bem informado, nosso Instagram, Facebook e também o nosso site toptraders.com.br. Você pode ir lá, logo na home, você pode assinar o Informe Cenário, que é a minha comunicação com a galera todos os dias, um pouco depois da abertura. Vamos fazer hoje o início da nossa cobertura da temporada de balanços. Perfeito? Eu vou começar hoje com Home, Neo Energia e também a VEG. Então vamos lá. Vou fazer aqui no cartezinho. Colocar primeiro aqui na tela a Home 3, o pessoal brinca aí, chama de Home Zeta, né? A Home era o objeto de desejo. Quando eu era garoto, antes eu fazia engenharia e fazia técnico em eletrônica, eu fiz técnico em plásticos. A Home era uma das empresas mais desejadas pelos alunos que faziam o curso técnico. Então, faz muito tempo que ela é uma grande empresa. Então, a Home teve um balanço bom? Eu acredito que sim. Eu estou fazendo também, apontando alguns balanços no Informe Cenário, a parte de dados mais fundamentalista. Lembrando que a metodologia Top Traders a gente usa gráfico, fundamento e também o fluxo direcionado ao papel. Só que às vezes, pessoal, o ativo, ele já, ao longo, no passar dos dias, né, ele já embute no preço algo que é muito bom. No caso da Home, eu trabalharia da seguinte forma: se fechar acima do 14,67, a gente teria aqui um pivô de alta e tal, eu manteria a minha compra. Se fechar abaixo, eu venderia. Eu daria uma tolerância de uns 5 centavos aí para cima ou para baixo. E, por exemplo, fechou de 14,62 para baixo, eu colocaria o meu lucro no bolso nesse ativo. Fechou acima de 14,67, 14,72 ali de preferência, eu manteria a compra, né? Agora, professor, eu sou investidor de longo prazo, tal, tem um sinal assim de topo no ativo? Não. Aí eu trabalharia com base na mínima do dia anterior, marcaria a mínima de hoje, que no caso é 14,25, daria aí uns 5, 6, 10 centavos e trabalharia como referência a partir de amanhã. É o que eu faria no ativo. Indústrias Home, eu lembro que eu ia na Brasilplast, nas feiras do setor, na feira da mecânica, e a Home sempre era destaque. Tem a Neo Energia, um ativo que fez o IPO, o IPO é 12, né? Que fez o IPO no final de 2019, no mês 7. O ativo saiu de 16, ele foi a quase R$ 28, depois ele voltou aos 14, né? E agora ele faz um desenho aqui no gráfico de topos e fundos ascendentes. Eu entendo que esse ponto aqui, ele já não é uma referência tão importante. O 21,46. Então vamos ver os pontos gráficos. O balanço me agradou também. No caso deste ativo, eu trabalharia com base na mínima do dia anterior a partir de hoje. Por quê? Anteontem a mínima 20,94, ontem a mínima 21,02. Eu pegaria aqui, colocaria o meu stop a 20,90, se fechar abaixo o lucro no bolso. Por quê? Porque tem aquele processo dentro da banda, fora da banda. É o que eu faria. Acima das máximas recentes, provavelmente ela teria esse gap como alvo, talvez
uma correção geraria oportunidade, então, no caso, é o que eu penso. Mas eu administraria risco desta forma neste momento, onde seria a boca do gap aqui, 24,12, 24,13. E aí a gente tem a VEG, né, que é o assunto do dia. Você olha aí no Instagram, no Facebook, o pessoal fazendo meme e tal, chamando de rainha da bolsa. Pô, pensar que a gente teve VEG a 25 no crash de março. Esses crash sempre são oportunidades. O ativo deu oportunidades quando tocou essa linha tendência de alta. Aqui ela fez aquele típico padrão de contração. É praticamente uma acumulação dentro da tendência. E neste dia aqui ela deu compra para guerrilha. Agora vocês sabem uma das regras, né? Eu tenho poucas regras, né? Eu não tenho muita regra boba, principalmente quando diz respeito a stop, esse tipo de coisa e tal. Porque muitas vezes não funcionam na prática. Mas o que eu tenho de máxima? Uma das máximas da minha metodologia. A média está nos 45, a ação está no 66. Aí você tem uma barra dessa pós-balanço, com um Monster Gap. O que eu costumo fazer? Colocar o lucro no bolso. Se eu não colocar 100%, eu coloco ali 70%, só para não ficar com a síndrome de herói se acertar na mosca ou de repente ficar frustrado se continuar subindo. Por quê? Porque pode ser uma barra de exaustão. Se não for a barra de exaustão e continuar subindo, boa sorte para quem fica. Mas para quem muitas vezes pegou o ativo na média, aos 35, aos 40, 45, está meia a meia. Né? Pós-balanço, eu colocaria uns 70% de lucro no bolso e trabalharia com intraday para ver o restante. Algum sinal de fraqueza, alguma coisa do gênero. Se fechar na máxima, amanhã, por exemplo, abriu subindo de novo, crava tudo e para quem fica, parabéns. É a minha forma de lidar com esse tipo de situação. Perfeito? Pessoal, falando do DI, DI1F25. Os juros eles estão absolutamente de lado, né? Fundamentos e gráficos apontando para baixo, mas não tem tanto espaço mais assim para cair. Então o ativo acaba ficando de lado mesmo. Com viés baixista, aí nós vamos ter o IFNC, o índice do setor financeiro. Né? O IFNC ele chama a atenção pelo seguinte motivo: ontem nós tivemos um candle que foi fora da banda e fechou cravado nela. Hoje cai 0,84 dentro da banda. Qual que é a mínima de ontem? 11,083. Se fechar abaixo do 11,083, nós teremos um sinal de topo acionado, então seria natural um teste dos 10.500 ou da média de 21. Isso na minha humilde visão. Ok? Aí a gente vai para Banco do Brasil, ele não consegue se firmar acima dos 35,13. Se fechar abaixo, eu colocaria o lucro no bolso, porque no mínimo vem na média. Bradesco, nós teremos uma leitura parecida. O Bradesco quase tocou no alvo. Lembra que eu comentava que ele tinha alvo a 23,60? Ele bateu a 23,48. Eu já teria colocado o lucro no bolso hoje, por quê? Esse ponto aqui é stop intraday 23,14. Perdeu 23,14, lucro no bolso. Eu acho que Bradesco vem na média, na região aqui dos 22. Talvez não hoje, mas nos próximos dias. E aí a gente tem Itube, que é uma das rainhas da bolsa, né? Itube, ela tem alguns pontos importantes que não vingou aqui o rompimento, 27,85, 27,80, e está perdendo a mínima de ontem. Então, só o fato, eu até tinha comentado ontem, de não fechar acima de 27,85, 27,80, ontem fechou a 27,70, eu até cravei, se fechar a 27,70 por ali, eu coloco o lucro no bolso, já teria preservado essa queda de hoje, então já teria saído ontem, então para mim eu já realizaria lucro também em Itube. O que é interessante, eu até comentei com vocês outro dia, os dois alunos que são do meu grupo fechado, eles mandaram uma mensagem para mim, um e-mail para mim hoje, falando: professor, as blue chips, bancos, tal, tá tudo caindo. Por que a bolsa não está caindo mais forte, né? Ou em alguns momentos do dia?
ela chegou a subir, aquela coisa toda. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o VIX, né, que a gente já pode até estudar. O VIX está subindo. Lembra que eu falei do VIX? Ele tinha uma região de suporte, a 23,54, a 23,41. E ele tem um ponto importante também, aqui esse ponto é a 23,54, a 25,41. E ele tem um ponto importante também, a 24,92. Ele está acima desses dois pontos. Isso passa uma ideia que ele respeitou esse suporte e que houve um rompimento falso do 24,92. Né? E a gente sabe que o VIX cumpriu uma simetria em A e que ela é inversamente proporcional às cotações das empresas americanas. Pelo menos via de regra, é assim que funciona. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui. Então, feito o estudo do VIX, eu vou abrir esse site aqui, que é o Unibroker. Ele te mostra, né, quais são os destaques. Deixando bem claro, pessoal, eu não tenho parceria, não tenho rabo preso com ninguém, mas é um bom link. Então, por exemplo, a YouTube, Bradesco, Petro, é isso mesmo. As grandes blue chips estão imprimindo força vendedora. É unibroker.com.br/ibov. Agora, por que está subindo? Ó, Ambev subindo forte, VEG, principalmente. Só VEG, Ambev e Semig tá dando aqui mais uns 300 pontos. Ó, Gerdau, Cielo, né, são ações que estão subindo muito forte. Então é por isso que a bolsa não cai com mais veemência, digamos assim. Ok? Mas os bancos a gente tem esses sinais. Vamos falar então de fazer um outro destaque aqui, Ciel 3, por exemplo. Vamos ver. A Cielo, ela fez um movimento bastante técnico. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Por que ela fez um movimento bastante técnico? Eu já vou falar para vocês o seguinte. É o último dia que eu falo do assunto. Pessoal que estava na pré-lista para a imersão técnica 10, que é do passaporte premium 3x1, ou que é ex-aluno de outras imersões, se quiser fazer o treinamento, última chance, suporte@toptraders.com.br, minha equipe gera o link e manda para você. Só dá para fazer isso hoje, amanhã já tem aula preparatória e já não dá mais. Então hoje é a última chance. Recado dado. Pessoal, ela teve uma Marubozu no dia 17/7 e ela trabalhou na parte alta do Marubozu respeitando o 5,17 que era um topo anterior, e aqui ela acionou um pivô. Fechou o gap, o ativo está firme. Qual que é o caminho mais provável para Cielo? É o teste aqui de 5,93. Então a gente vai colocar aqui 5,93. E é um alvo em potencial, lembrando que Cielo é Cielo. Agora, se ela romper 5,93, aí o ativo entra num outro patamar e daria para pensar em 7,50. Né? Para quem tem estômago, é aí um prato cheio. Aí tem RBR3. E RBR3 é um ativo que caiu no limbo, por quê? Candles pequenos, quando tem um candle mais amplo, geralmente é de queda. Redução de volume, terrível para a ação. Não passou esse eixo aqui. E a tendência do ativo, pessoal, é continuar caindo. Não tem nenhuma perspectiva envolvendo fundamentos, nem nada, pelo menos no curto prazo, para o ativo reagir. E aí a gente viu a Ambev também, né? A Ambev 3, como um dos destaques que está puxando o índice para cima. Vamos atualizar aqui o gráfico desta belezinha. O que ela fez, né? Um mini pivô, rompendo o 14,45. E ela tem um ponto muito claro para você manter ou não manter a posição para quem está comprado, que é o 14,99. Fechou acima, mantém a compra. Fechou abaixo, lucro no bolso. Por quê? Porque ele é o pico de uma região de resistência. Fechou acima de 14,99, maravilha. Onde é que eu colocaria o stop? 14,90, deixaria lá automático já. Aí seria um trade bem tranquilo. É uma empresa muitas vezes antagônica, tem um gap para fechar no 14,74, seria um alvo para guerrilha.
ou um ponto aqui de referência para quem carrega a posição. O minério está trabalhando na região ali dos $110, né, pessoal? É um patamar bem elevado. Aí o que a gente tem aqui no caso em relação à Vale? Eu já teria realizado lucro neste dia e a Vale está fazendo um pivô de baixa, perdendo 59,85. Qual que é o caminho mais natural? O teste, R$57. Se não segurar na média. Pode segurar na média, se não segurar a média, tem esse gap aqui para fechar 57,30, depois 56,95 para testar. Eu acho que o caminho mais natural seria, no mínimo, testar a média de 21. Aí vamos ver o petróleo e a Petrobras. Brent aqui na tela. Está complicado de trabalhar com o TradingView. Quando a gente começa a elogiar a plataforma, geralmente é bem rápido. Além dele não estar tão rápido, ele deixa o computador mais lento. Bom, enquanto ele abre ali, vamos ver a Petrobras. Por isso que é interessante o investidor ter sempre mais de um programa. Porque quando um não está tão bom, percebam que eu estou fazendo quase todos os estudos aqui no Cartesia. A Petrobras, ela falhou no rompimento do pivô de alta 23,43. Né? Agora ela já está 23,16. O que eu acho mais provável? O teste da média aqui nos 22,50. Né? Ontem teve volume e tudo, mas não conseguiu manter acima da cabeça do pivô, que é 23,43. Então eu acho que ela... Cara, e não abriu o Brent aqui, impressionante. Vamos ver se vai agora. A gente já viu os bancos, né? Daí a gente vê o petróleo, o Bitcoin. Ele fica rodando, é irritante. Softwares, como eu sempre falo. Bom, o petróleo Brent, nós temos um alvo para ele a $45 já há muito tempo, desde esse fundo. É o fechamento do gap, 45,20. Mesmo que corrija, eu acho que vai buscar. Continuo achando, mas no momento tem candles bem pequenos, pouco interessantes. A gente vai ter o Bitcoin aqui na tela, você vê que às vezes ele vai. O Bitcoin, ontem ele deu um sinal de vida, mas aí hoje já arrefece de novo. Bem pouco interessante, mas é correção na parte alta do Marubozu. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, tentando convencer o meu gestor que eu entraria com poucos lotes. Ok? Aqui eu falei de tudo, né? Petro, Vale. Pro lado do BOVA11. O BOVA11 está patinando, né, pessoal? O BOVA11... Ontem ele deixou um candle vermelhinho fora da banda, está dentro da banda. Se perder a média de 5, teria um provável teste aqui em 97,15 ou na LTA, ou mesmo na média de 21. Acho que a mínima de ontem é uma referência importante, 97,85 em fechamento. Aí nós temos o Ibov, uma situação bem parecida, obviamente, né? Tem um doji, sinal de equilíbrio. A perda de 103,730 lançaria o Ibov na média de 5, e se for perdida a média de 5, acho que o 100,860, a LTA ou a média de 21 seriam alvos. Mas lembrando que a tendência é muito forte, primeiro tem a média de 5, seria um longo caminho aí para a venda. E aí nós temos o dólar, né? O dólar estava dormindo, ele apertou as bandas de Bollinger e de repente essas bandas abriram para baixo, né? Deixando aqui um gap de fuga, não tem sinal de fundo. Se a gente olhar o intraday, ontem ele deu um sinal de fundo, mas foi uma trairagem com os compradores, porque ele deu um sinal de fundo aqui, fez uma Marubozu, depois derreteu. Aí muita gente falou, eu tô fora do dólar no momento, mas muita gente falou, isso daqui é óbvio que é um fundo duplo, né? Amanhã vai fazer um fundo duplo, se abrir corrigindo a oportunidade. Varou o fundo duplo, o ponto mais baixo seria aqui o 5168, ele fez um pivô. Porque assim, pessoal, o que o investidor tem que raciocinar? Olha o racional da coisa. Quando você tem uma possível formação de fundo duplo,
todo fundo duplo que falha é pivô de baixa, aí o pessoal arrebenta na venda. E a tendência já era de queda, inclusive teve gap de fuga e tudo. Então, isso se você tem um sinal e se você olha, por exemplo, o sentimento do dia, o timing, as variáveis, e elas apontam, por exemplo, na formação de um fundo duplo. Tipo, tá tudo caindo lá fora, um sentimento de risco, juros subindo e só o dólar bobeando ali dando sopa. Aí faz o sinal do fundo duplo, você fala, realmente pode ser um fundo duplo. Mas o viés é de baixa. Então o caminho mais provável é a formação do pivô de baixa. Então esse é o barato da coisa. Alguns alunos, professor, não vale a pena comprar dólar. Pode até ser, mas não tem um sinal. Né? A partir do momento que começou a derreter dessa forma, já não tinha nenhum tipo de sinal de motivação, pelo menos na minha leitura, né? Eu passo para vocês aqui o meu sentimento. Aí, para a gente falar das bolsas internacionais, tem a bolsa da China. Né? Esse sinal é fraco, porque apesar da alta tem sombra superior, eu aposto numa queda da bolsa chinesa mesmo que leve essa madrugada. Aí nós vamos ter Paris, né? Paris eu já falava ontem que dá a impressão que nós temos um canal de alta e que teria o teste da média de 21 praticamente está ocorrendo. Eu vou além, eu acho que vai perder a média de 21 e vai vir na parte baixa aqui do canal, é a minha opinião. Olha como o TradingView, quando o negócio vai, ele fica... E a mesma coisa o índice DAX, eu acredito no teste dessa LTA, né? O correto do LTA é você tocar do primeiro ao segundo ponto, mas nada impede a gente de fazer isso, pessoal. Você pega o ponto, aqui você tem 2 toques, né? Então a bolsa ela é uma ciência, muitas vezes você tem que ter flexibilidade. Então tá tocando 1, 2 vezes aqui. Então o teste da LTA traria mais 1 ou 2 dias de correção, que é um cenário que eu acho mais provável. E a bolsa de Londres, ela tem um padrão de alargamento que a gente conhece, tem uma ideia de um ombro, cabeça-ombro invertido, que pode de repente cair até um pouco mais e manter esse desenho, apesar, eu não acredito muito, eu acredito mais num retângulo aqui. Tá vendo? Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e que testaria a base nos 6.000. Pô, professor, você está maluco? Vai testar 6.000 pontos a Bolsa de Londres? É a minha visão. E aí ela perderia essa LTA de novo, escaparia novamente. E hoje tem Corinthians e Palmeiras, meu palpite, Corinthians 6, Palmeiras 0. O Cássio vai fazer um gol de pênalti hoje, o 6º gol. O pessoal vai deixar ele bater o pênalti. Danilo Avelar vai fazer um gol de cabeça. O Gabriel quase nunca faz gol, vai fazer um gol. O Bozelli vai fazer 2. E o Fagner vai fazer um gol de bicicleta. Pode me cobrar amanhã. Pode cobrar. E aí nós temos o índice Nasdaq absolutamente de lado, né? Mas ontem teve aquele sinalzinho nuvem negra com rompimento falso do 10.824. Não é que eu estou dizendo que a bolsa vai desabar, que é o fim do mundo, mas eu acho que vai cair 2, 3%. Como está caindo na Europa, ó, caindo 1%. Acho que tem espaço para Estados Unidos e Brasil cair 2 ou 3%. Aí temos o Dow Jones a seguir, subindo 0,29%. Eu acho que vai testar a região entre a média e a LTA. O S&P. Eu acho que um teste da média de 21 é uma boa pedida para atrair sangue novo, novos compradores para o S&P. Né? E aí, por fim, EWZ e VIX. O EWZ atingiu o nosso alvo, que nós traçamos desde os 28 dólares. Nosso alvo desde os 28 era 33,35. E essa belezinha veio a 33,71. Ou seja, quem seguiu a ideia, lucro no bolso. Né? Coloca o lucro no bolso e a vida segue, na minha visão. Pô, 33 com 35 para 28. Vamos fazer conta aqui. Isso aqui foi um trade que eu fiz questão aqui de passar para mostrar que o EWZ é uma alternativa externa ao BOVA11. Ok? Então 33. Pessoal, precisa falar que meu WhatsApp tá bombando? Eu respondo tudo na hora que eu começo a gravar. Ó, 19% de alta, isso não é brincadeira.
né? A gente passou o trade aqui. Então, assim, para quem acompanhou essa operação de 19% em EWZ, lucro no bolso, é uma hipótese a gente trabalhar com EWZ na imersão, mas é mais provável que seja só a carteira mesmo de ações. Mas eu nunca descarto nada, depende da oportunidade. E aí nós temos o VIX, que eu já tinha comentado. A ideia aqui de respeitar o fundo anterior e rompimento falso, principalmente ficar acima de 24,92. E aí é isso, pessoal. Ok? Deixem o like, compartilhem o vídeo, falem do canal. E vá na descrição do nosso vídeo, tem bastante coisa legal. Site, Instagram, Telegram. Seja bem-vindo à Bolsa, que está na parte alta aqui também. Ok? E também o nosso Facebook. Quando chegar a 5 mil seguidores no Instagram, eu vou começar a fazer live. Então, marque os amigos, vá lá, visite, curta a página. E hoje é o último dia para os atrasados, no bom sentido, em relação à imersão 10. Só que só 3 grupos ainda podem fazer a matrícula, em caráter de exceção. Pessoal do grupo fechado, quem estava na pré-lista e pessoal de imersões anteriores. Professor, estava viajando, estava doente, estava com Covid, apaguei o link, escreva para suporte@toptraders.com.br, minha equipe manda o link. Hoje ainda dá, a partir de amanhã não dá mais, porque amanhã já tem aula preparatória. Saúde e paz a todos, até mais tarde no radar, pessoal, valeu!